Gigantes bíblicos, a origem misteriosa dos irmãos de Golias. O mistério dos gigantes na Bíblia sempre intrigou estudiosos e fiéis. Desde as antigas narrativas até as referências aos irmãos de Golias, essas figuras colossais despertam curiosidade e especulação. A menção desses seres em textos sagrados sugere uma conexão profunda com a história e a mitologia religiosa. A origem bíblica dos gigantes é primordialmente explorada no livro de Gênesis. Essa narrativa nos apresenta a existência de seres extraordinários na Terra, cuja presença é um dos elementos mais fascinantes e debatidos entre os estudiosos das Escrituras. A maneira como são descritos evoca imaginação e questionamentos sobre sua verdadeira natureza. Os 4 irmãos de Golias representam uma ponte entre a história e o mito. Esses personagens, embora menos conhecidos que o gigante derrotado por Davi, têm sua própria relevância histórica e teológica. Eles servem como testemunho da presença contínua dessas figuras imponentes na narrativa bíblica. A exploração teológica dos gigantes abre um vasto campo de interpretações e significados. Longe de serem apenas adversários físicos, esses seres simbolizam desafios espirituais e morais. Sua presença nas Escrituras é um convite à reflexão sobre o confronto entre o divino e o humano, o natural e o sobrenatural. A discussão sobre gigantes na Bíblia como mito ou realidade histórica é complexa e multifacetada. Enquanto alguns veem nessas histórias alegorias ou metáforas, outros buscam evidências de sua existência concreta. Essa dualidade enriquece o debate, estimulando uma investigação mais profunda sobre as raízes da fé e da tradição. A descendência de Anak é frequentemente associada à linhagem dos gigantes na Bíblia, despertando curiosidade e debate entre estudiosos e leitores. Esses seres, mencionados como de grande estatura, são vistos como habitantes de Canaã antes da chegada dos israelitas, simbolizando desafios imensos a serem superados pela fé. A presença dos gigantes nas batalhas bíblicas não é apenas um detalhe histórico, mas serve como uma metáfora para as lutas espirituais e morais enfrentadas pelo povo de Deus. Sua influência se estende além do campo de batalha, moldando a maneira como as vitórias são percebidas em termos de fé e determinação. Quando consideramos a representação dos gigantes em diferentes culturas, notamos que, embora variem em aspectos, muitas vezes compartilham o tema comum de desafiar os heróis ou os deuses. Essa universalidade sugere uma visão compartilhada da existência de seres superiores ou desafios a serem superados pela humanidade. A comparação entre a narrativa bíblica dos gigantes e outras mitologias revela paralelos intrigantes, sugerindo que a figura do gigante transcende culturas, servindo como um arquétipo universal de força inigualável e obstáculos quase insuperáveis. Isso reflete uma fascinação humana contínua por figuras de grande poder e a luta contra elas. A conexão entre os irmãos de Golias e os Nefilins introduz uma camada de complexidade à interpretação dos gigantes bíblicos. Os Nefilins, mencionados no livro de Gênesis, são frequentemente associados a seres de grande estatura e força, ligando-os aos gigantes enfrentados por Davi e seu exército, enriquecendo a tapeçaria de narrativas e simbolismos dentro da tradição bíblica. Os gigantes no livro de Gênesis são introduzidos como seres de grande estatura, resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa narrativa estabelece um cenário mítico, envolvendo essas criaturas em eventos pré-diluvianos, sugerindo uma era onde o sobrenatural era parte integrante da experiência humana. A presença dos gigantes na Bíblia vai além do aspecto mítico, influenciando diretamente a teologia judaico-cristã. A existência desses seres gigantescos é frequentemente interpretada como uma manifestação do desvio da ordem divina, simbolizando a corrupção da humanidade e a necessidade de intervenção divina, como no dilúvio. No cenário das batalhas bíblicas, os gigantes representam obstáculos quase insuperáveis, desafiando a fé e a determinação dos povos de Israel. Histórias como a de Davi e Golias exemplificam a vitória do bem sobre o mal, da humildade sobre a arrogância, reforçando a crença de que a fé em Deus supera qualquer adversidade. As representações culturais dos gigantes variam significativamente, refletindo as crenças e valores de diferentes sociedades.
Enquanto na tradição bíblica eles são muitas vezes vistos como adversários ou símbolos da desordem, em outras culturas podem ser vistos como ancestrais divinos, heróis ou até mesmo fundadores de civilizações. A comparação entre os gigantes da Bíblia e figuras de outras mitologias revela temas universais relacionados ao gigantismo, ao divino e ao monstruoso. Essas semelhanças sugerem uma tentativa humana de compreender e explicar o mundo natural e social, utilizando seres extraordinários para simbolizar desafios, medos e aspirações coletivas. Os irmãos de Golias desempenham um papel crucial na narrativa bíblica, destacando a presença contínua de gigantes nas terras de Israel. Suas histórias servem como um lembrete do constante desafio que o povo de Deus enfrentou contra adversários formidáveis, reforçando a importância da fé e da determinação. A existência dos gigantes na Bíblia frequentemente provoca debates entre estudiosos e teólogos. Essas figuras míticas, se vistas como reais ou simbólicas, carregam um peso significativo na interpretação das escrituras sagradas. A controvérsia central gira em torno de sua origem divina ou terrena, abrindo espaço para diversas interpretações. As genealogias dos gigantes na Bíblia fornecem uma rica tapeçaria de histórias interconectadas que atravessam gerações. Essas linhagens não apenas traçam a presença desses seres ao longo do tempo, mas também destacam sua influência nas narrativas e eventos bíblicos, sublinhando sua importância na história sagrada. A representação dos gigantes na arte e na literatura ao longo dos séculos reflete a fascinação duradoura da humanidade por essas figuras. De esculturas antigas a pinturas renascentistas e obras literárias modernas, os gigantes são retratados com uma mistura de temor e admiração, destacando sua posição como símbolos poderosos do desconhecido. Os gigantes detêm um lugar especial no estudo do Antigo Testamento, oferecendo insights únicos sobre a cosmovisão antiga e a natureza das batalhas espirituais e físicas enfrentadas pelo povo de Deus. Seu papel nas Escrituras vai além do literal, servindo como metáforas para os obstáculos e desafios que transcendem o tempo e o espaço bíblicos. As perspectivas modernas sobre os gigantes desafiam a fronteira entre a mitologia e a ciência. Com o avanço tecnológico, pesquisadores buscam evidências que possam esclarecer a existência física desses seres. A arqueologia, junto à análise genética, oferece um campo fértil para reavaliar antigas narrativas sob um novo prisma científico. As profecias bíblicas que mencionam gigantes são frequentemente interpretadas de maneira simbólica, refletindo conflitos espirituais e morais. Essas narrativas, ricas em imagens e metáforas, oferecem uma visão sobre como as culturas antigas percebiam o divino e o sobrenatural, integrando-os em seu entendimento de mundo e de destino humano. As histórias de gigantes carregam em si uma moral intrínseca sobre a superação de adversidades. A figura do gigante, frequentemente vista como um obstáculo intransponível, simboliza desafios que, apesar de parecerem insuperáveis, podem ser vencidos com fé, astúcia e coragem. Essa mensagem ressoa em diversas culturas, perpetuando seu valor universal. A escatologia bíblica, ao abordar gigantes, apresenta uma complexa teia de significados sobre o fim dos tempos. Esses seres são por vezes associados a eventos apocalípticos, simbolizando forças caóticas que serão eventualmente subjugadas. Essa interpretação reflete a eterna luta entre o bem e o mal, marcando a esperança na restauração final da ordem e da paz. Na cultura popular e no entretenimento, os gigantes mantêm sua fascinante presença, adaptando-se às mudanças sociais e tecnológicas. De filmes a livros e jogos, essas figuras mitológicas são reinterpretadas, oferecendo tanto escapismo quanto reflexões profundas sobre a natureza humana e seus desafios perenes. Essa resiliência cultural dos gigantes destaca sua eterna relevância. O legado dos irmãos de Golias ecoa nas tradições judaico-cristãs, servindo como símbolos poderosos do confronto entre desafios aparentemente intransponíveis e a fé capaz de superá-los. Essas narrativas ressaltam a crença na providência divina e na força interior para enfrentar gigantes, sejam eles literais ou metafóricos. A busca por evidências físicas dos gigantes tem fascinado gerações.
atravessando a linha tênue entre a fé e a ciência. Essa jornada em busca de vestígios arqueológicos ou antropológicos tenta trazer à luz a veracidade das antigas escrituras, alimentando o debate entre céticos e crentes. As representações dos gigantes em manuscritos antigos e textos sagrados variam significativamente, refletindo as diversas culturas e períodos históricos que os documentaram. Essas representações oferecem uma janela para entender como diferentes sociedades percebiam os gigantes, entre o temor e a admiração, moldando suas próprias narrativas mitológicas. A relação dos gigantes com outros seres mitológicos revela uma tapeçaria rica de interconexões dentro do imaginário coletivo. Essa associação frequentemente sugere uma origem comum ou uma interação entre esses seres, ampliando a compreensão dos gigantes além das fronteiras da narrativa bíblica, em um contexto mais amplo de mitologia global. Os desafios na tradução e interpretação dos textos sobre gigantes residem na complexidade linguística e na evolução dos idiomas ao longo dos séculos. Essas dificuldades evidenciam a importância da precisão e do contexto na compreensão das escrituras, onde cada palavra pode alterar significativamente a interpretação dos gigantes na tradição bíblica. A influência dos gigantes na formação de teorias do complot é notável. Muitos veem essas criaturas como parte de uma narrativa maior que desafia a história oficial. Essas teorias geralmente ligam os gigantes a civilizações perdidas e conhecimentos ocultos, alimentando especulações e debates intensos sobre o nosso passado. Gigantes, ecologia e o ambiente no mundo antigo são temas raramente explorados, mas fascinantes. Eles nos convidam a imaginar como seres tão imponentes poderiam ter interagido com o mundo ao seu redor. Essa reflexão pode levar a uma compreensão mais profunda das narrativas antigas e sua relação com a natureza. A relação entre gigantes e anjos caídos na tradição bíblica é complexa e cheia de simbolismo. Essa conexão sugere uma origem divina ou sobrenatural para os gigantes, colocando-os em uma posição única dentro da cosmologia bíblica. Tal associação também reflete no eterno embate entre o bem e o mal. O simbolismo dos gigantes na luta entre o bem e o mal é uma constante em várias tradições. Na Bíblia, eles frequentemente representam forças desafiadoras que precisam ser superadas. Essa narrativa simbólica ressoa com o tema universal do herói, enfrentando e vencendo adversidades aparentemente insuperáveis. Os métodos de estudo e pesquisa sobre os gigantes na academia variam significativamente, desde análises textuais e arqueológicas até abordagens mais especulativas. Os acadêmicos buscam compreender essas figuras míticas de maneiras que respeitem tanto a história quanto a fé. Essa diversidade de métodos reflete a complexidade e o fascínio que os gigantes ainda exercem. A recepção crítica das histórias de gigantes revela um fascínio que atravessa séculos. Esse interesse não se limita ao campo religioso, mas se estende à literatura, arte e cinema, mostrando como essas figuras míticas capturam a imaginação humana, refletindo temores, desejos e a eterna luta entre o bem e o mal. O papel dos gigantes em diferentes versões e traduções da Bíblia varia significativamente, evidenciando a complexidade de sua interpretação ao longo do tempo. Essas variações influenciam diretamente a compreensão teológica e cultural desses seres, refletindo a diversidade de pensamento e crença entre as comunidades e épocas. A conexão entre gigantes, fé e espiritualidade é profunda, pois essas narrativas não apenas contam histórias de batalhas físicas, mas também simbolizam a luta interior contra forças maiores que a vida. A figura do gigante desafia os fiéis a encararem seus medos, reafirmando a fé na possibilidade de superação. Reflexões contemporâneas sobre o significado dos gigantes apontam para uma reinterpretação de antigas narrativas à luz de novos contextos sociais e científicos. Essa reavaliação questiona a literalidade dessas histórias, incentivando uma compreensão mais metafórica, relacionada a desafios pessoais, sociais e espirituais enfrentados pela humanidade. O enigma dos gigantes e os irmãos de Golias permanece um tema de grande interesse e debate. Através dos séculos, essas figuras míticas continuam a inspirar, desafiar e intrigar, refletindo não apenas a rica tapeçaria da tradição bíblica, mas também a capacidade humana de buscar significado além do visível e tangível.